O tema de hoje, né? Meu filho diz que não quer ler e aprender. Ele diz, por que será? Será que ele não quer ou ele não sabe? Tem isso também. Mas eu queria refletir um pouquinho a fase da infância com você. A fase da infância que a gente observa na criança, logo na primeiríssima infância, a criança ela tem necessidades básicas e ela manifesta e se comunica com a gente. Vai futuramente se comunicar pela leitura e pela escrita também. Mas de bebezinho, ela se comunica pelo choro, pelo sorriso, pelo olhar. Você dá um estímulo para um bebê e ela corresponde olhando para o seu objeto. Você mostra um objeto para ela, uma coisa colorida, pega ali um brinquedo, né? E você balança na frente do olho, vai para lá, vem para cá. Ela demonstra atenção. Aí já vem os primeiros sinais que você observa a normalidade, vamos dizer assim, a criança correspondendo a estímulos exteriores. E a criança, quando chora, que ela se comunica através desse choro dizendo assim, eu estou com fome, ou eu estou com dor, ou estou com sono, ou estou irritado, frio, de qualquer coisa que ela quer contar, ela vai contar chorando. E esse choro, quando é bem atendido, dá uma paz, uma segurança, dá uma sensação realmente de confiança e segurança. A criança precisa ser atendida. E esse atendimento do estímulo que vem de fora, transmite então confiança. Você vai falar que eu estou demorando para chegar nos 7 anos. Calma aí, já vamos chegar agora. A criança confiante, que tem sua segurança correspondida desde cedo, ela vai dizendo para a mente dela, o mundo que eu estou vivendo corresponde, me dá essa confiança. Agora, se a gente tem uma dificuldade aí, aparente, né? A criança vai manifestando uma não participação, uma rejeição já desde cedo de algumas atividades, você tem que ficar atento para intervir corretamente. Essa necessidade básica de confiança, ela vai alterando para a criança se transformar autônoma, que é o que a gente espera, que a gente quer que a criança tenha autonomia, tenha aquela participação ativa nas brincadeiras, nas coisas que você traz, nas falas, desenvolvendo a fala bem, que ela saiba se portar nos comportamentos, relacionando com as pessoas, né? Corresponde a um bom dia, corresponde a uma conversa. Pergunta para ela e ela corresponde, ela te dá um abraço, ela joga beijo, ela te corresponde na fala, na brincadeira, vamos brincar, entra na brincadeira com ela, traz um brinquedo e vê se ela participa. Todas essas participações, esses envolvimentos vão direcionando essa criança para que essa autoestima cresça, para que a criança se sinta capaz, se sinta confiante novamente. Confiante porque ela desde cedo ela está recebendo esse estímulo. A criança precisa de uma intervenção quanto mais cedo possível quando ela tem algum transtorno. Se a gente descobre, tem um diagnóstico e pode fazer intervenções corretas, ótimo. Se eu não descubro o que eu mais tenho contato, gente, não descobri o que é, a mãe que não sabe o que o filho tem, essa mãe é que eu quero que abrace aqui a causa de dizer assim para você, mãe, olha, independente do diagnóstico, atue. A omissão, o silêncio, a falta de estímulo é pior do que você fazer algo e não dar certo. Hoje eu vi uma frase da Jihan Souk, ela é uma pessoa fantástica, assim, ela diz coisas muito profundas e ela falou assim, cansou, descanse, mas não desista. Cansou,
descanse, mas não desista. Porque essa criança que está vindo com estímulo, com tudo, ela precisa cada vez mais. Se ela não está correspondendo com a normalidade, com o que se espera naquela idade, eu tenho que colocar mais estímulo e mais intervenções adequadas. Não é carregar a criança de jogos, vou encher o quarto dela de estímulos visuais, vou comprar um monte de coisa, não é a aquisição quantitativa, não é. É a qualidade do que eu ofereço. Para quê? Para que ela corresponda minimamente às pequenas correspondências dela, retornos, os pequenos retornos dessa criança é o que você tem que ficar atento. Para isso que a gente tem que acreditar no potencial. Aí eu vou dar valor para as respostas mais do que para o processo dela, seja essa resposta negativa, não participativa, mas eu vou valorizar que ela se interesse minimamente por alguma coisa. A criança, quando tem 3 anos, 4 anos, 5 anos, que ela vai tendo contato com o mundo, ela precisa ter esse contato e ter confiança dentro dele. Precisa ter liberdade dentro dele, de ação, de atuação. Senão vem a insegurança, bate a insegurança, bate o medo. Que nem a criança que vai lá, põe a mãozinha no forno quente, queimou a mãozinha, ela volta, aí ela já não põe mais. Agora, se ela sempre que vai perto do fogão, ela adquire um medo, porque você fica assustando, por exemplo, não põe a mão aí, não põe a mão aí, mesmo que o fogão esteja desligado, está frio, ela não vai pôr a mão. Isso é um treino que às vezes está fazendo a criança ficar muito enrijecida. Enrijecida na autonomia de ir atrás, buscar o que ela precisa aprender. Ela precisa subir em cadeiras e descer, ela precisa, às vezes a gente fica lá segurando, né? Ai, vai cair, vai cair, vai cair. Espera aí, quem nunca caiu? Será que cair não é importante também? Será que o aprendizado dela não passa pelas dificuldades? Ela tem que ter as dificuldades para poder avançar. Está fazendo um joguinho lá, você está em cima já querendo indicar a pecinha que vem agora no quebra-cabeça, porque ela não está conseguindo acertar. Deixa ela errar, deixa ela até desistir. Num outro momento você vem de novo com aquele joguinho, você estimula, conta uma história, coloca uma peça, coloca outra, deixa a outra para ela. E vai mostrando que ela precisa ter esse avanço pelo querer dela. E a autoestima está ligada, está conectada com essa criança quando ela está confiante, segura, quando ela está sabendo que ela pode tentar, que não vai haver cobrança. Porque a expectativa do adulto é que a criança já dê respostas. Que com 4 anos eu ensinei uma letra, eu já quero que ela saiba aquela letra. Eu ensinei o nome dela, eu quero que ela saiba aquele nome, já saiba dizer o nome do pai e da mãe, escrever o nome do pai e da mãe. Porque a sociedade cobra dos indivíduos ler e escrever precocemente. É bonito, né? A mãe chega para as amigas e quer contar. Oh, meu filho já sabe ler e escrever. E aquela mãe que o filho ainda não sabe, ela se sente diminuída, ela se sente mal, ela fica com o sentimento de eu não fiz direito, eu não sei ensinar meu filho. Esse sentimento da mãe é muito ruim, muito negativo para a própria criança. O legal é que você pense assim, seu filho é seu filho, independente de qualquer dificuldade que ele tenha, você vai estimulá-lo. E esse estímulo tem que vir corretamente. Como que é vir corretamente, Selma? Você vai falar, nossa, que coisa, como é que eu desperto o interesse? Eu tenho que encontrar atividades que tenham a ver com o ritmo e com o momento atual, do que ele sabe. Para essa autoestima, que eu estou falando que vem lá de bebê, se construa permanentemente. Se eu vier com algo tão abstrato, tão complexo como é a alfabetização, é complexa, gente.
é complexa. Você já experimentou se alfabetizar em outra língua para ver se você tem facilidade? Se você tem facilidade, que ótimo, mas isso não é tão fácil. É um treino constante e com a alfabetização no início da vida não é diferente. A criança precisa ter uma autoestima mesmo, confiança em si própria e acreditar que ela é capaz. Esse é o ponto que eu estou aqui explicando para a gente chegar no interesse. Por quê? Porque o interesse, não podemos dizer que a criança não tem interesse. Ela tem interesse em quê? Então, vamos partir desse princípio. Observar, se tornar um observador para dizer e responder essa pergunta que eu faço para você. A sua criança tem interesse em quê? Não dá para dizer que não tem interesse em ler e escrever e ficar ponto final. Não, vamos pôr vírgula e dizer, ela tem interesse em o que será? Me conta o que é isso. Interesse em televisão? Ela tem interesse, ela fica assistindo um vídeo, assiste um filme, um desenho. Ela tem interesse em pegar papel e desenhar? Ela tem interesse em algum tipo de jogo em especial? Ela tem interesse num brinquedo em especial? Ela gosta mais de um brinquedo do que o outro? Ela tem interesse em cantar? Ela tem interesse em correr, pular, o ato da criança de movimento? Ela tem esse interesse? É isso, observe os interesses e vamos penetrar nessa vida? Vamos penetrar nesse interesse? Daí eu vou trazer para a alfabetização, de dentro desse interesse. Como que eu vou fazer isso? Vou despertar que ela comente o que ela está fazendo com você, que ela converse, que ela diga para você aquilo que ela gosta, aquilo que ela não gosta, organizar uma rotina com ela, organizar a rotina com um quadro, um cartaz bem claro, coloca passo a passo o que ela faz, para ela mesma perceber que tem muita coisa boa que ela faz. Ela precisa sentir que essa autoestima dela que nós queremos construir para aumentar o interesse, tá? Meu objetivo é esse, que você pense se a criança está construindo o conceito de si próprio, se ela tem autonomia, se ela conhece o que ela é capaz, para aumentar o interesse dela. Não adianta eu ficar falando para você, eu vou dar um joguinho aqui hoje, vou ensinar um joguinho. Eu dar aqui uma aula de 10 jogos para aumentar o interesse. E pronto, acabou? Não, porque do que eu estou falando? Estou falando de observação de mãe. Estou falando para você observar seu filho e perceber no que ele se interessa e valorizar coisas que ele faz bem feito. Valorizar hábitos, valorizar bons hábitos, valorizar procedimentos mais do que resultados. Ele consegue tomar banho sozinho? Olha que legal, vamos valorizar isso? Ele se troca? Ele tira a roupa do avesso? Ele dá laço no sapato? Ele guarda os brinquedos quando você pede? Ele te obedece na hora da alimentação? São atitudes do dia a dia que você vai perceber, observar, valorizar para resgatar essa autoestima e ele confiar mais em você. Aí sim você vai conseguir qualquer joguinho de alfabetização, vai aumentando o interesse, porque a relação melhora. Agora, vamos lá para a criança de 7 anos. A mamãe de 7 anos aí, quem era mesmo aqui? E várias mães que me falam nos comentários, pais, estou muito preocupado porque meu filho não aprende, tem 7, 8 anos e está com dificuldade, não aprendeu ainda. Dificuldade de aprendizagem, lembrando, pode ser fora da criança, ela é fora da criança, pode ter uma dificuldade porque as estratégias não estão adequadas para a aprendizagem. Aquilo que está sendo oferecido para a leitura e a escrita não está demonstrando interesse, não está despertando o querer da criança. Aí eu tenho que mudar a estratégia, eu tenho que mudar a atividade, eu tenho que despertar esse interesse
na criança para ler e escrever. Por isso que as nossas atividades dão tão certo. Por quê? Porque elas são com foco no jeito de ser da criança. A gente respeita características da criança para elaborar atividades de alfabetização. Agora, a criança que tenha um transtorno de aprendizagem, que já tem um diagnóstico de algum transtorno, aí eu vou conhecer melhor essa criança, vou poder atuar na questão do que ela realmente apresenta como dificuldade, como, vamos dizer, um bloqueio de não aprender a ler e escrever. Aí só mesmo se eu tiver um diagnóstico comprovando. E independente do diagnóstico, eu sempre repito isso, porque pela minha experiência, eu já alfabetizei criança síndrome de Down, criança que tinha transtornos muito sérios e estavam lá com 10 anos de idade e começou a ler e escrever, porque a estratégia correta foi usada com ela. Eu tive um aluno que chegava a chorar, não queria entrar para a escola. E eu estava dentro da escola, eu era professora, e aí é muito difícil, porque você tenta fazer de tudo na escola, mas às vezes a criança já criou um ranço com a escola, de um jeito, né? Com 10 anos de idade, fazendo cópias e mais cópias sem sentido, vocês compreendem que é uma criança que não gosta de ir para a escola, né? Já quando eu estava no consultório como psicopedagoga, eu recebia muitas crianças que me falavam ali, eu gosto tanto de vir aqui, mas eu não gosto de ir na escola. É triste ouvir isso, é triste para mim como educadora falar isso, mas infelizmente é assim que elas se sentem. Nós temos que ouvir essa queixa, essa realidade, constatar essa realidade e atuar nela. Nós não podemos ficar ignorando que existe situação sim de rejeição da escola, de rejeição da atividade, porque essa criança, primeiro, pode não estar acreditando no potencial dela mesma e porque ela está recebendo estratégia não adequada para o aprendizado. A inclusão nesse país, infelizmente, ainda tem muito a crescer na questão escolar. As atividades escolarizadas nem sempre funcionam para criança com transtorno. Atividade escolarizada, que eu digo, são atividades de perguntas e respostas para ela fazer, são atividades de cópias, são atividades de completar, de ligar, de fazer preenchimento de lacunas nas frases. São atividades que para a criança que não está alfabetizada, perde todo sentido. Primeiro eu tenho que trabalhar com ela com muito material concreto, com outras brincadeiras, com jogos, para ela daí chegar nesse exercício. Mas, às vezes, nós recebemos queixas de escola mandando, né, material inteiro ali para a criança, já considerando que a criança é leitora. Aí você oferece um material desse, você sabe que ela não vai dar conta desse material, aí você prejudica mais essa autoestima, porque mais ela vai ver, puxa, minha mãe queria tanto que eu fizesse e eu não sei fazer. Aí entra o choro, aí entra a raiva, porque uma criança sendo cobrada de uma coisa da qual ela não dá conta e do qual ela não sabe, ela começa a sentir raiva daquilo. Ela tem vontade de rasgar o caderno, ela tem vontade de rabiscar tudo. Tive muitos alunos que pegavam a folha, que eu estava trabalhando muito com folha e não com caderno, e ele rasgava, jogava no lixo, ele mordia, ele mastigava, jogava. Um comportamento totalmente agressivo com o papel. A vontade dele, acho que era de socar a minha cara. Até que eu vi que não, peraí, não é assim que eu vou agir com essa criança. Se ela veio para mim rasgando o papel, querendo comer isso daqui, porque ela não podia com aquilo mais, eu vou trabalhar de outra forma com essa criança. Aí você tem que conquistá-la, você tem que conversar, você tem que entender. E a gente, quanto professor, tem que conhecer um pouco da vida, tem que entrar da vida da criança e entrar na vida dela. Esse caso que eu conto do papel é o caso do menino do cavalo, que quando eu descobri que ele gostava de cavalo, tudo mudou. Aí eu trazia a figura de cavalo, jamais ele rasgou uma figura de cavalo.
com a figura de cavalo, com a palavra cavalo, que eu alfabetizei ele. E aí sim, vai indo, o interesse só vai aumentando. E quando eu via que a dificuldade eu estava exigindo mais do que ele podia dar, eu recuava um pouco, retomava num outro dia. Porque esse vai e vem da aprendizagem é necessário com a criança. Aliás, ó mamães, qualquer criança, esse vai e vem de atividades é necessário. Qualquer criança. Eu retomo uma atividade, eu parto da onde eu estava, volto para que a criança se sinta segura. Por isso ela pede tanta repetição de uma coisa que ela gosta. Você pode perguntar, mas por que ela quer tanto jogar o jogo do bingo? Ela quer de novo e de novo. Chega no outro dia, eu pergunto qual joguinho nós vamos fazer, o jogo do bingo. Porque ela precisa, é uma necessidade da mente mesmo, cognitiva, de assimilação cognitiva de tudo que ela está vivendo. E mais do que isso, coisa mais linda do nosso cérebro, é o sistema límbico que permite a gente sentir prazer. E quando a gente sente o prazer numa atividade, a gente quer repetir. Isso vale para todas as áreas da vida, até no que você está pensando. Sim, você quer repetir quando você gosta. A gente tem no nosso sistema a comunicação para o corpo de que aquilo que eu acabei de fazer e que eu gostei, eu vou querer fazer de novo. Se eu comi um doce delicioso, eu vou querer comer de novo. Se eu fiz uma atividade que eu gostei, eu vou querer fazer de novo. Com a criança, não é nada diferente. Portanto, se ela gostou, sabe por que ela gostou? Porque ela fez sentido para ela. Porque teve sentido, teve significado. E ela aumentou o interesse durante aquela atividade. E mais, aumentou o tempo de concentração. O tempo de concentração naquela atividade, que era talvez pequeno, ela cresce. Por isso que eu aconselhei o jogo da memória, jogar de poucos pares, vai aumentando a quantidade de pares conforme o interesse e memória da criança. Jogar o jogo da memória com ela, com a criança que tem dificuldade de aprendizagem, é excelente. É como um remédio homeopatia que você tem que dar as dosagens de pouquinho em pouquinho, ou qualquer remédio, não é? Você vai dando dose por dose para fazer um efeito final. Com a alfabetização ou qualquer outro aprendizado da nossa vida não é diferente. Eu preciso de um pouquinho em pouquinho, acrescentando para ter um resultado final bom, positivo. Com a criança com dificuldade de aprendizagem, eu vou trabalhar desta forma. Eu vou fazer gradativamente, um pouco por dia. Bom, deixa eu fazer essa atividade aqui. Vocês gostaram da explicação? Será que fui clara? Eu peguei um saquinho qualquer, tá? É que eu achei um saquinho que tem um cordão. Podia ser uma caixa de sapato. Mas o legal é que a criança não olha o que tem lá dentro, tá? Uma caixa de sapato tem a caixa tátil até para comprar, que é uma caixa que tem um buraco, o buraco é tampado com EVA, recortadinho, você coloca a mão lá dentro e não sabe o que vê. É para desenvolver o tato. Pode ser um saquinho. Na verdade, a gente pode usar isso daqui de diferentes formas de brincar, tá? Eu coloquei aqui dentro objetos variados. Você vai pegar objetos diferentes aí da sua casa. Pega brinquedo da criança, pega alguma coisa da sua cozinha ou do seu banheiro, tá? Alguns objetos e vai colocar tudo num saquinho ou nessa caixa que eu dei ideia, uma caixa de sapato, você recorta um círculo na lateral, encapa todinha ela e nesse círculo a criança põe a mão lá dentro. É para a criança colocar a mão e ficar segurando algumas coisas, você põe assim, fecha o saquinho para ela não ver e deixa ela pegar lá dentro dos objetos. A hora que ela descobrir algum, que ela percebe o que é que ela pegou, pede para ela dizer antes de tirar a mão. Então ela vai falar, achei uma bolinha. Então tira para mim para eu ver. Aí você acertou, achou uma bolinha. Então deixa aqui, já tem um ponto. Vamos fazer mais um. Aí você vai desafiando a criança gradativamente. Aqui nós estamos trabalhando muito o tato, né?
o sensório da criança, a sensação de pegar nas coisas, mas eu quero trabalhar principalmente o medo. Eu quero trabalhar a insegurança, a questão de ela confiar nela mesma, dela enxergar, dela sentir algo, adivinhar e retirar e ver que acertou. Ela fala, é um óculos, acertou, você pegou um óculos. E você vai dificultar até que ela consiga adivinhar todas as coisas que você colocou ali. Olha, um rolo de durex, olha só, e pega de novo, olha, agora é um brinquedo, mas que ela fale antes de tirar. Um dinossauro, se ela puder, você pode cobrar mais que ela exija, exigindo dela o nome do que ela está pegando. Isso dá uma sensação para a criança de eu posso, de eu sei. E aumenta muito o interesse, porque ela vai despertando essa autoestima de acertar. Com isso, você vai colocando coisas mais difíceis, coisas que ela desconhece, para ela ter confiança. Uma caneta, enfim. Entenderam a brincadeira? Tão simples, mas tem um efeito isso daqui. A criança aumenta muito a confiança, aumenta ela se interessar por aquilo que você está fazendo e a relação de vocês para poder entrar naquilo que a gente mais quer, que é entrar nos exercícios de alfabetização. Tá ok? Acharam boa? Enfim, gente, autonomia não é algo que a gente pode desenvolver de uma hora para outra. É um processo, né? Então vamos valorizar o acerto, a tentativa, as coisas que ela faz, sem criticar e exigir tudo que ela não faz. Isso é um ponto que eu dou como dica no dia de hoje. Uma dica, certo? Valorize mais o processo, a tentativa. Se ela errou, ótimo, você tentou. Ó, meu filho, você está conseguindo. Vamos lá, tenta de novo e tenta de novo. Assim que a gente vai trabalhando. Tá ok?